Estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma, o quê? Quinta-feira? Que horror! Mais uma quinta-feira, passou tão depressa para mim. Graças a Deus, mais uma quinta-feira, e nós aqui no nosso programa SOS Mães de Adolescentes. Oi, Tiago Lobo, boa noite. Olha, Linsmar aqui no de Santana, na Bahia, não é? Boa noite, querido, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa nossa live de hoje, do programa SOS Mães de Adolescentes, que é esse programa que eu estou fazendo live todo dia, para ver se eu dou uma força para essas mães que estão ficando descabeladas com esses adolescentes presos em casa, né? Olha, Tiaguinho mandou um beijo. Ah, você tá aí, meu amor, neto da vovó mais lindo. Beijo, Tiaguinho, te amo. Coisa linda. Hoje tem até neto assistindo a live da vovó, que delícia. Então, pessoal, mas se vocês não me conhecem, eu sou a Valquíria Lobo, sou a mãe do Tiago, que tem 32 anos, que é o pai do Tiaguinho, que tem 5 anos, né, Tiaguinho? E mãe da Thalita, de 19. E há 20 anos eu lido com adolescentes quase todo dia, no movimento escoteiro, numa abordagem muito diferente do que a gente tem na nossa cultura, na nossa sociedade, e por isso aprendi uns truquezinhos bem bacanas para lidar de uma maneira mais efetiva com os adolescentes. Quando eu falo efetiva, quer dizer que dá resultado, sabe? E eu venho dividir com vocês aqui essas dicas, essas técnicas, essas estratégias, porque eu percebo que isso faz diferença no comportamento e no relacionamento entre mães e filhos adolescentes, tá? Bom, então, o tema de hoje, filho adolescente parece que está na TPM o mês inteiro. Como sobreviver a tanto mau humor? Deixa eu ver quem está aqui. Ah, Eliane, fazendo Bebês Reborn. Boa noite, querida. Que saudade, tudo bom? Espaço Árabe. Ai, minha amiga, como você está? Tudo bem? Que bom você por aqui. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos falar a respeito disso. Por que esses meninos parecem que estão com TPM, mas é o mês inteiro? Não é só como nós, algumas de nós mulheres, né? Tem TPM algumas vezes. Essa semana eu estava de TPM. E não é brincadeira, não. É um dia só, às vezes 30 horas, mais ou menos. Feira de Santana, na Bahia. É isso mesmo, Linsmar. E por que eu faço essa comparação? Parece que a adolescente está na TPM o mês inteiro. Porque eu não sei vocês, meninas, me contem aí como é que é com vocês. E os meninos contem como é que é com as esposas, com as namoradas, tá bom? Porque homem também entende de TPM, né? Pelo menos tem amor à vida, tem essas brincadeiras que a gente faz sobre TPM. Mas é bem isso mesmo, né? Na verdade, assim, é um estado emocional, eu chamo essa maneira como a gente está se sentindo internamente, emocionalmente, que acaba interferindo de uma maneira direta nas nossas reações, nas nossas... Olha, chefe Elisa, oi, boa noite, gente, tudo bom? Nas nossas atuações, eu chamo isso de TPM, né? Eu chamo de estado emocional. O estado emocional em que você se encontra no momento em que você está interagindo com a outra pessoa é o que faz com que esse relacionamento vá bem ou vá mal. Né? Se você não se percebe, se você não entende o que está acontecendo com você, se você não se conhece e não tem ali algumas estratégias já na manga, né? Para que isso não fique, não chegue a um extremo, aí você realmente tá encrencado. Antes, deixa eu perguntar, tá tudo certo com o som hoje, gente? Da outra vez tinha uns chiados, né? Até que Linsmar me avisou e deu para consertar aqui. Sinaliza para mim, por favor, se está tudo certo. Obrigada. Então, essa analogia que eu faço, né, não é que adolescente está de TPM, tá, gente? Mas esse estado emocional, assim, oscilante, né? Como é que é a mulher na TPM? Eu, pelo menos, sou assim. Eu fico extremamente irritada. Irritada a ponto de querer morder. A pessoa me fala bom dia. Eu tenho vontade de falar bom dia por quê?
Quem que te deu autorização para me falar bom dia hoje? Brincadeira. Mas, assim, é uma raiva que trava o meu maxilar, assim, ó, minha mão fecha e eu tenho vontade realmente de morder. E tem mulheres que ficam mais sensíveis no sentido, assim, de qualquer coisinha já chora, ou oscilam o humor, né, ficam com... Uma hora estão irritadas, outra hora estão sensíveis, depende de mulher para mulher, depende de pessoa para pessoa, né? Mas geralmente as mulheres, a maioria das mulheres são acometidas dessa síndrome, né, que é a tensão pré-menstrual, em que ela fica ali por algumas horas, alguns dias, com o seu humor alterado, o que eu chamo de estado emocional, né? Então, o que acontece é que o adolescente, ele se parece um pouco com as mulheres quando se trata desse aspecto. Aquela questão, assim, eles parecem uma montanha-russa, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Uma hora eles estão eufóricos, né? Querem dominar o mundo. Outra hora eles estão, assim, parece que estão em depressão, né? Que querem se matar. Uma hora choram por nada, né? Por qualquer, entre aspas, besteirinha, choram. E em outro momento eles estão assim, né, querendo matar o irmão enforcado. Então é difícil de lidar com isso. Sempre foi, né? Eles parecem que são meio bipolares às vezes, mas agora, nessa situação que a gente está vivendo em 2020, em que eles não estão indo para a escola, muitos pais, muitas mães também não estão indo trabalhar presencialmente, lógico que não é todo mundo, mas tem uma grande parte da população mundial que está em casa, junto com a família. Nem todas as famílias têm aí um espaço amplo, né, em que possa ir cada um para um canto, sem ficar o tempo todo ali, né, preso. Inclusive, eu tenho percebido que as pessoas pelo menos estou falando da minha realidade aqui, tá? Em Ribeirão Preto, aqui no meu bairro, tem uma comunidade um pouco mais carente aqui por perto, as crianças estão na rua, estão à solta, como se nada estivesse acontecendo. De vez em quando eles promovem jogos de futebol aqui no campinho, né? Então, assim, não é todo mundo que está suportando e está consciente da necessidade de manter o distanciamento social quando for possível, né? Tem gente que realmente não está levando isso a sério e eu não posso condenar, porque geralmente são as pessoas que, assim, se for falar, fica dentro de casa, é um cômodo só, com telhado de zinco, né? E que não tem, assim, a mínima condição de manter essas pessoas lá dentro, né? Então, eu nem entro muito nesse mérito, né, de se está certo, se não está, como é que faz, como é que não faz, mas o fato podendo, estando consciente, as pessoas estão mais dentro de casa, ou pelo menos os filhos não estão indo à escola, os pais não estão indo ao trabalho, grande parte, e isso está gerando um maior número de conflito entre as famílias, não é? E esse estado emocional, que eu comparo a uma TPM dos adolescentes, se está pior para todo mundo, né? Para as mães, para os pais, para todo mundo que está dentro de casa, que está sob pressão, que, né, está lidando com toda essa situação o melhor que pode, mas tem dia que a gente amanhece melhor, tem dia que a gente amanhece pior, mas a mudança de rotina, a incerteza, a insegurança acaba fazendo com que as pessoas estejam mais estressadas. E sob estresse, lógico que toda a nossa maneira de ser, maneira de lidar e de reagir às coisas acaba sendo afetada. Não tem como negar isso, não é verdade? Então é por isso, inclusive, que eu estou intensificando aqui o número de lives, fazendo mais lives, trazendo mais conteúdo, uma quantidade maior, trazendo estudos científicos, trazendo conhecimento, porque conhecimento é um dos pilares que nos dá um pouco de lucidez, né? E nos dá algum norte sobre como agir, como fazer, para que essa situação não fique assim tão extrema, né? Então, vamos lá. Qual que é o grande problema que acaba dando, assim, esses picos, né, de humor, essa montanha-russa de humor nos adolescentes, fora toda a questão da pandemia, né? A Elisa está falando aqui, exatamente, com essa pandemia piorou,
para lidar com isso, não é, Li? Olha, você não é a única que está falando isso, viu, Li? Chefe Elisa, tem muita gente que está percebendo essa alteração. E é bom que perceba, porque quando a gente percebe, é sinal de que a gente já está ali num nível de autoconhecimento melhor, né? Linsmar, como é que tá aí em Feira de Santana? Como é que tá com seus meninos? São 2 meninos? 2 meninas? Um casal? Como é que é? Sei que um tem 16 e o outro tem 13, foi isso que você me falou outro dia? Eu tô com a memória boa? Como é que tá aí o pessoal? Tá ficando dentro de casa? Não tá? Como é que tá o humor do pessoal? Conta para mim depois, se você puder, tá? Enfim, o problema, gente, do adolescente não é o mesmo problema que a mulher tem na TPM, mas também tem a ver com hormônios, tem a ver com a parte que tem a ver com a TPM é a questão dos hormônios mesmo, né? Porque os hormônios interferem no humor. Na mulher é uma situação hormonal que altera o estado de humor dela. A alteração de humor do adolescente também é feito por hormônio, mas tem um fator complicador para o adolescente, que é o seguinte: quando eu falo sempre isso aqui porque é muito importante a gente ter essa noção. Quando a gente está na fase da adolescência, o nosso cérebro ainda não terminou de fazer todas as conexões, todas as sinapses que chama, né? Olha lá, todos em isolamento social lá em Feira de Santana, né? Então, assim, o cérebro ele ainda não está totalmente maduro. E justamente na parte da frente, que é o córtex pré-frontal, que chama, que é a parte do cérebro responsável. Oi, Cláudia, obrigada por você estar por aqui. Sandrinha, minha amiga, tudo bom? Obrigada pela companhia, gente. Então, essa parte do cérebro, que é a última a ser desenvolvida, é justamente a parte que é a responsável por dar uma inibida, né? Eu falo para vocês, a minha TPM, ela é muito brava mesmo, sabe? Ela é muito intensa. E ela se manifesta mais em raiva do que em sensibilidade. Eu não fico chorando à toa na TPM, eu fico muito brava, irritada, com dor no estômago de tanto que eu travo assim, ó, e quero matar todo mundo. Mas por que eu não saio estapeando todo mundo que me irrita? Para me irritar na TPM, basta falar bom dia. E graças a Deus que é um dia só, né? Por quê? Porque eu já sou adulta, então meu cérebro já está, teoricamente, brincadeira, já está desenvolvido, né? E essa parte da frente aqui, que é a parte executiva aqui, que é a responsável pelo controle das reações, né? É a parte que não está pronta ainda no adolescente. Então, para ele, é muito mais difícil dele fazer esse controle, tanto quando ele está lá embaixo, né, chorando, querendo se matar, entre aspas, estou falando força de expressão, não questão de saúde mental e suicídio, não é disso que eu estou falando agora, tá? É uma força de expressão, só falar, né, eu quero morrer, né, meu namorado me deixou, aquelas coisas, porque eles ainda não têm a parte executiva do cérebro que é capaz de racionalmente controlar esse tipo de sentimento, entende? Eu vou dar algumas funções para vocês do que é essa parte o córtex pré-frontal é capaz de fazer. Qual que é a função dele no nosso cérebro, né? As habilidades de diferenciar pensamentos conflitantes. Assim, a gente sabe que pensamentos conflitantes, você tá assim, né? Bom, tô na TPM, né? Então, estou com muita raiva. Mas, por outro lado, eu sei que meu marido não tem nada a ver com isso, então não vou descontar no coitadinho a minha raiva de TPM, né? Então, esses pensamentos, assim, conflitantes, eu quero matar, mas não posso, é a parte do córtex pré-frontal, esse pensamento está aqui, na parte da frente, aqui da testa da gente. E o adolescente não tem essa parte já toda desenvolvida, então ele não tem aquele controle e a capacidade de diferenciar esses pensamentos antagônicos, conflitantes, sabe? As consequências das atividades futuras, ele também não
não está preparado, ele não está maduro o suficiente para dar conta disso. O que isso significa? Lembra que ontem eu dei... um dia aí dessa semana, eu dei o exemplo do pessoal que estava fazendo aquela brincadeira de saltar de bicicleta sobre os colegas deitados no asfalto, alinhados ali no asfalto. Eles não têm capacidade de pensar que se eles errarem 10 centímetros esse salto, eles vão estourar literalmente os órgãos da última pessoa que está ali na fila, né? Então, existe toda essa dificuldade por causa desse órgão que não está maduro. Trabalhos em relação a uma meta definida. É difícil ainda para os adolescentes eles se organizarem de uma maneira que eles consigam se programar a longo prazo, né? Então, quando a gente fala assim, fevereiro, começaram as aulas, vamos, né, fazer um plano para que lá em novembro a gente não tenha dificuldade e não vá ficar de recuperação. Eles têm muita dificuldade, para não dizer quase incapacidade, né? Lógico, depende da idade do cidadão, né? Quanto esse desenvolvimento, ele não dá de um dia para o outro igual pipoca, assim, rapidão. Ele é um processo paulatino, vai crescendo, né? Vai ficando cada vez mais hábil, cada vez mais capaz, e quanto mais a gente der para eles vivências, possibilidades deles exercitarem isso, melhor e mais fácil e mais rápido é esse desenvolvimento. Por isso que a atividade escoteira é tão importante, porque a gente vive o tempo todo desafiando esses jovens, colocando eles para ter experiências, vivências que vão desenvolver mais plenamente essas capacidades executivas do córtex pré-frontal, entre outras coisas, né? Outra coisa é prever fatos, sabe? Então, assim, a gente procura desenvolver no jovem escoteiro a habilidade de planejar um acampamento, por exemplo, né? Então, assim, sabe aquele negócio de... Você já viu algum adolescente programar um churrasco? Vocês já viram um adolescente programar um churrasco? Já deixou eles programarem por si só? Gente, se bobear, eles levam a carne. Só. E o refrigerante, claro, né? Porque falou que era para levar carne e refrigerante, né? Mas a maioria deles não vai pensar em levar sal, em levar utensílios domésticos, não vão pensar numa toalha, num pano de prato. Prato? Para que prato? Tá entendendo onde chega? Quiçá, talvez eles não lembrem de levar carvão. Entende? Então, quando a gente deixa os jovens prepararem os cardápios deles, prepararem o que é que eles vão levar para esse acampamento, quais são os materiais, a gente sempre mune eles de listinhas, checklist, a gente faz eles pensarem, a gente faz eles elaborarem, fazer uma série de exercícios para que eles realmente consigam fazer essa previsão do que vem em seguida. Porque sem esse exercício, naturalmente, eles não têm a capacidade dos adultos de fazer isso. E o adulto que não sabe dessa informação, fica achando que o adolescente... O que está acontecendo? Tem titica de galinha na cabeça? Tudo por causa do córtex pré-frontal, que é o mesmo órgão responsável por essa oscilação de humor acontecer. Por quê? Porque ele ainda não está pronto para fazer outra função dele, que é o controle inibitório, entende? É aquele negócio assim, de você querer, você tem aquele ímpeto, né? Aquela emoção que os hormônios estão ali, né? Todos disparando dentro do jovem e oscilando muito, porque a carga hormonal, ela não é toda regulada, ela é meio, sabe? Ela não é harmônica. Então, ele não tem capacidade cerebral mesmo, física do cérebro, ainda não está toda conectada para ele racionalmente atuar sobre aquela situação emocional que ele está e levar a coisa a bom termo, entende? Olha outras coisas que o córtex pré-frontal também controla. Trabalho em relação a uma meta, já falei, né? Previsão de fatos. Expectativas baseadas em ações. O que isso quer dizer?
Mapa Pacheco. Tudo bom? Boa noite, bem-vindo. Os nomezinhos aqui no Instagram, às vezes eu não consigo reconhecer quem é a pessoa. Bem-vindo. A Linsmar está dizendo que lá em Feira de Santana está tudo muito rígido. Que bom, que bom. Sinal que vocês vão passar por menos aperto aí em termos de saúde, né, Linsmar? Esse negócio do expectativas baseadas em ações, já aconteceu com vocês? Vocês lembram quando vocês pensavam assim, olha, eu vou ter uma conversa com fulano, e aí vocês já iam imaginando como é que essa conversa ia ser, né? Então, você meio que formou um filminho, assim, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, né? E aí, quando você chega e vai conversar com a pessoa, sai tudo, né, por água abaixo, não era do jeito que você imaginava, né? Outra coisa também é assim, os adolescentes têm uma espécie, assim, de... Sabe aquele negócio assim, vai dar certo? Aquela coisa assim que não é muito racional, eles meio que entregam para Deus e vão, sabe? Esse ímpeto é típico do adolescente, que é a parte do ser humano que faz ele evoluir. Aquela coisa assim, eu não preciso estar totalmente equipado para ir para o meio do mato, né? Se deixar por conta dos adolescentes, eles vão do jeito que estão mesmo, né? Só pega ali um todinho e vai embora, né? Tudo isso é por conta dessa fase de desenvolvimento que o cérebro dele está. Tomada de decisão. Você já tentou dar opções para os jovens? Qual que é a maior parte das respostas que eles dão? Não sei, não sei, não sei. Tomar decisão não é uma coisa tão fácil para os adolescentes. Às vezes para os adultos também não é? Mas a adolescente tem muito mais dificuldade. Eliane, bem isso, não é, Eli? Tudo isso é por conta do cérebro, gente. Não é que seu filho é um banana, não é que seu filho é diferente, ele é anormal, não é que ele seja, não é que ele não vai virar nada. Adorei outro dia o Karnal falando, Leandro Karnal falou assim, esperança é você olhar para o seu filho de 12, 13 anos e acreditar que aquilo vai virar alguma coisa. Eu acho o máximo, porque na verdade e tudo isso é por quê? Porque eles já têm aquele tamanhão de homem e de mulher, né? Às vezes, e eles têm uma capacidade. Olha lá, a Sandra do Redação com Sandra Celino, ela ensina o pessoal, né, do ensino médio a passar no Enem, fazer redação para o Enem, ela sabe que eles têm uma capacidade cognitiva, ou seja, a inteligência deles, né, é incrível, ao mesmo tempo em que eles têm todas essas imaturidades ainda no sistema cerebral, eles têm uma parte do cérebro que está sendo... sabe, tem uns fiozinhos, né, que a gente chama de sinapse, que liga um neurônio no outro, né? Esses fiozinhos, na adolescência, eles vão recebendo uma capinha, assim, que parece de gordura, e essa capinha vai tornando esse fiozinho mais... aumenta a capacidade desse fiozinho de conduzir ali o impulso elétrico que vai fazer, captam muito rápido, não é, Sandrinha? Que vai fazer a conexão entre um neurônio e outro. E tudo de uma maneira muito mais fácil, mais rápida do que acontece, né, nas outras fases. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa outra dificuldade. Então, por isso que o pai não pode dizer assim, vou entregar para Deus, deixa... né, vou dar comida, água e ração, e quando ele voltar, né, quando ele crescer, deixar de ser adolescente, eu volto a lidar com ele. Não, eles estão realmente, eles têm aquele tamanhão de gente, mas na verdade eles ainda são meio crianças. Crianças no sentido de que você, por exemplo, não vai exigir do seu filho de 4 aninhos, do Tiaguinho de 5 anos, né, que ele faça uma redação para o Enem, porque a gente sabe que ele não sabe, não tem capacidade para isso. Só que a gente tem, nós pais, nós adultos, temos uma expectativa. Oi, Cris, o mágico, tudo bom? Tô adorando suas mágicas, viu? Que bom que você tá por aqui. Eles não têm ainda a capacidade de fazer algumas coisas, mas eles têm tamanho, e a gente espera que eles... A nossa expectativa é que eles ajam com a mesma capacidade mental dos adultos.
E é isso que dá ruim, viu, gente? Na maioria das vezes com relação ao relacionamento. Então, e esse controle inibitório, fico feliz que esteja gostando, estou mesmo. Esse controle inibitório, que também é uma parte executiva dessa parte do cérebro, é o que faz com que os adolescentes consigam controlar de uma maneira mais eficiente esses rompantes de sobe e desce de humor deles. Então, o que acontece? Mesmo a mulher na TPM, é mais difícil para ela. Se ela não estiver, né, atenta, ligada, ela facilmente pode acabar descontando em alguém ou caindo aos prantos por causa de uma bobagem, né? Precisamos marcar um bate-papo. Verdade, viu, Cris? Vamos sim. Olha, o que a Sandrinha está falando? É complicado mesmo. O meu filho tem 13 anos e quase 1,90 m de altura. Olha isso! 13 anos, 1,90 m de altura. A gente olha aquele tamanho de homem e fala assim, né? Já está pronto para fazer tudo. Não tá, ele não dá conta. Da mesma maneira que o meu neto Tiaguinho não dá conta de fazer a redação do Enem, os adolescentes não dão conta de tudo que a gente acha, o nosso cérebro confunde por causa do tamanho deles que eles dão, tá? E essa parte aí do córtex pré-frontal que também domina, né, racionalmente esse controle inibitório, também ainda não está totalmente desenvolvido, está em desenvolvimento, tá? Não significa que eles são completamente incapazes, mas ainda está tendo ajustes ali, está amadurecendo, tá bom? Então, gente, o que a gente pode fazer com isso? Tem 3 pilares que a gente pode considerar aí a parte dominante do cérebro, exatamente. Tem 3 pilares que a gente pode trabalhar com relação a isso. O primeiro pilar, sempre, né, é o conhecimento. Saber disso que eu estou contando para vocês, e eu sempre digo aqui, né, eu não estou aqui, as pessoas não vão fazer redação, não vão fazer prova do Enem a respeito disso, né, pelo menos as mães de adolescente, então eu não estou aqui para ficar falando nomes difíceis, nomes complicados, porque não é esse o objetivo da gente. O objetivo aqui é procurar palavras um pouco mais do nosso dia a dia, para que todo mundo consiga entender, né? Porque às vezes a gente vai ler ali aqueles livros, estudos científicos, e a gente fala, meu Deus, isso é de comer, de passar na cara ou de pendurar na geladeira. Já ficou assim, o que ela está falando? Porque são termos muito complexos. Se a gente não é da área, né, fica difícil às vezes de entender. E, infelizmente, né, professora Sandra, as pessoas não estão o tempo todo com o dicionário embaixo do braço, ou melhor, na ponta dos dedos, para ir pesquisar cada palavra. Então, por isso que eu dou aqui, né, falo assim uma coisa meio por cima, dou aquela explicada geral, porque a gente não precisa de um nível de conhecimento tão profundo. O que a gente precisa é conhecer, saber que tudo isso está acontecendo, para que as nossas reações, as nossas ações sobre esses problemas, né, que a gente enfrenta com os nossos filhos, sejam mais fáceis de lidar, tá bom? Então, vamos lá. 5 passos, os três pilares primeiro. Primeiro, conhecimento. O segundo, gente, é conhecimento. Uma coisa é você conhecer todo o processo, o outro é você se autoconhecer. Tanto você, mãe, se autoconhecer, saber como você reage, porque cada ser humano é único. Eu sempre trago aqui linhas gerais do ser humano como um todo, mas cada temperamento, cada personalidade, cada cultura, cada tipo, né, de pessoa vai reagir de um jeito ou de outro. Então, investir no autoconhecimento, você se observar, você saber como você funciona, é outro pilar que vai ajudar muito, muito nessa relação com o filho. E o terceiro pilar que eu quero trabalhar hoje é a questão do autocontrole, tá? Esses 3 pilares, conhecimento, autoconhecimento e autocontrole, trabalhando esses 3, eu tenho 5 passos que eu vou passar para vocês, que vocês podem colocar em prática hoje, e melhor que isso, dá até para você
ensinar isso para o seu filho, porque por mais que ele não esteja totalmente pronto, é justamente no exercitar isso, autocontrole, autoconhecimento, autodomínio, né, que ele vai melhorando, que ele vai aprimorando isso. Deixa eu ver o que a Sandrinha falou, até no Enem, a clareza e simplicidade conta, mais que os vocábulos rebuscados. Você está certo em seu posicionamento. Valeu, professora! Obrigada, Sandrinha. Eu concordo plenamente com isso. Até no Enem, né? Eles concordam. Então, gente, 5 passos, tá? Primeiro passo. E de novo, tanto vale para você exercitar isso, para você aprender isso e ir tentando colocar em prática, porque vai ficando cada vez mais fácil, né? Quanto você ensinar isso pro seu próprio filho, porque isso também vai ajudá-lo a desenvolver toda essa habilidade. Lembra, o córtex pré-frontal, ele não está totalmente desenvolvido, mas não significa que ele esteja completamente desligado ou inativo. Não, ele está em desenvolvimento. E quanto mais você proporcionar para ele oportunidades, né, de lidar com aquilo, de exercitar, igual ir para academia mesmo, sabe? Exercitar, fazer exercício, né? Mais fácil e mais rápido, ele vai conseguir desenvolver tudo isso que ele precisa desenvolver no cérebro dele, tá bom? Então, primeiro passo, respira fundo. A gente precisa ensinar nossos filhos a respirar fundo. E isso não é adolescente, não. Desde pequenininho. Toda vez que a gente vê. Lógico que, né, quanto menor, mais difícil dele conseguir isso de primeira. Isso é um exercício pro resto da vida. Nós, adultos, às vezes precisamos respirar fundo e às vezes a gente esquece. Tô mentindo aqui, gente? Ainda mais em tempo de confinamento aí. Será que tem hora que a gente esquece de respirar fundo e contar até 10? Né? Então, é isso. Anota, tá? Se quiser pegar papel e lápis aí, anota. Primeira coisa, começa com um exemplo. Os pais precisam, bem isso. Faz primeiro, depois você ensina, né? Então, respira fundo, né? Se precisar, respirar fundo 3 vezes, né? E assim, quando aquele mau humor, aquela oscilação, né, de humor do seu filho adolescente você percebe que vai começar a sair do controle? Respira fundo, tampa a boca e procura lembrar quem é o adulto da relação. Qual dos 2 seres humanos ali naquele embate, naquela situação, tem mais condição de se autocontrolar e não partir para os finalmente ali do fight. Olha lá, o Cris, eu respiro assim quando preciso lavar louça. Eu tenho uma dó desse Cris, gente. A esposa dele deve ser uma madrasta, porque ela judia muito dele. Ele sempre tem que lavar a louça. Respira fundo. Lava a louça aí, Cris. Então, gente, assim, ó, respira. E realmente, assim, lembra, põe assim como um mantra. Quando você vê que ele começou a te irritar, que aquele negócio começou a ferver dentro de você, respira fundo, porque isso, fisicamente, a respiração, ela faz com que oxigene mais o seu cérebro e aí ele fica mais capaz de se autocontrolar, tá? E lembra disso. Você, adulto, tem mais capacidade de controlar a sua emoção, a sua reação ali, o seu ímpeto emocional, do que o seu adolescente. Você é o adulto da relação. Quando a gente fala assim, ó, você é o adulto da relação, na prática eu tô querendo dizer isso, o seu cérebro está mais maduro do que o do adolescente. Às vezes a maturidade, assim, né, de vida, nem sempre se apresenta com a idade. mas o cérebro, pelo menos, vai, tá, gente? Então, nosso cérebro, no mínimo, é mais maduro do que o dos nossos filhos. Lina Nascimento, bem-vinda, querida. Obrigada por estar por aqui, viu? Então, o primeiro passo, respira fundo e lembra quem é o adulto da relação, tá? Segundo passo, gente, é contar até 10. 15 vezes. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você acha que respirar fundo e já vai ser o suficiente. Não é. Você precisa dar tempo para os,
neurotransmissores que vão fazer você sentir raiva, que vão fazer você querer explodir, esbofetear aquele cidadão na sua frente, ele precisa de um tempo para essa adrenalina baixar, né? O ímpeto da raiva, os estudos mostram que, quimicamente, a pessoa só fica com raiva durante 90 segundos, sabe? A parte química da raiva, que atua no nosso sistema, né, nervoso, que faz a gente realmente ter aquele ímpeto, quimicamente, no nosso organismo, ela fica ativa por 90 segundos, apenas 90 segundos. Significa que se você conseguir ir contando, né, até 10, até 1000, e não reagindo, a tendência não, né, aquele nível de cortisol, de adrenalina vai descendo, e aí você fica mais capaz de se autodominar, de se autocontrolar, e realmente não ter uma reação ali explosiva, elevar a voz e partir para os finalmente com seu filho, o que na verdade não vai trazer um resultado que é o que você espera, né? Não, sempre que a gente explode, quando passa toda aquela raiva, toda aquela situação, todo aquele conflito que foi agravado pela raiva, a maioria das vezes a gente se arrepende. É verdade ou não é? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O Lins vai estar aqui, mas não falou nada. Mas você concorda, Lins? Quando a gente age sob o impulso da raiva, geralmente a gente se arrepende depois. Então, se a gente vai desenvolvendo o nosso autocontrole, né, autoconhecimento para a gente entender quais são os sintomas que vão nos dando, eu sei que quando eu travo os dentes e fecho as mãos, eu preciso rapidamente fazer o terceiro passo. Eu já parto direto para o terceiro passo, que é o quê? Eu escapo. Eu vou para outro lugar. Se você fica naquele ambiente, fica muito mais difícil para você manter, né? Então, respira, lembra que você está mais preparado que ele para não reagir impulsivamente, conta até 10, ou seja, dá tempo daquele negócio esfriar, e isso você junto com esse terceiro passo, que é o quê? Vaza. Escapa dali, vai para outro cômodo. Sabe uma coisa que funciona? A gente usa muito no escotismo. Não nesse contexto, mas é uma palavra de segurança. Eu já aconselhei as famílias a fazerem isso, né? Terem uma palavra de segurança que é assim, quando você falar aquela palavra, né, no exemplo eu até tinha falado abacaxi, é que é uma palavra aleatória, é um código que vocês combinam. A professora Sandra sabe, né? Quando a gente combina um código, é uma linguagem ali que tem significado para os dois, tá valendo. No escotismo, por exemplo, a gente tem um código que é o seguinte, ó, se eu levantar meus 3 dedinhos assim, ó, e ficar quietinha, em 3 segundos, meus 30 escoteiros, literalmente, ficam em completo silêncio. Chupa, professor! Brincadeira! Eu também sou professora, pelo menos de diploma, né? Os professores, quando eles veem isso, eles falam, é magia. Ela tem uma varinha do Harry Potter, ela tem algum pozinho de pirlim-pim-pim, ela colocou alguma coisa na bebida desses caras, isso não é normal, mas funciona. A palavra alerta, né? Eu faço assim, os primeiros que perceberem que eu estou pedindo atenção, esse é o sinal escoteiro, os primeiros que perceberem, eles vão falando para o outro, alerta, alerta. Eu faço isso nos meus shows. Você faz? Pode mágica. Os primeiros que perceberem, eles já vão falando, alerta, alerta, alerta. Em 3 segundos, eu não preciso abrir a minha boca, né? Isso é um código de segurança. Quando eu quero falar, eu simplesmente pam, pararam, pam. Funciona também. É um código. O que você combinar com seu filho, a hora que você falar assim para ele, olha, não vai rolar. É uma palavra, um código, né? No escoteiro você faz assim, ou fala alerta, eles já sabem. O combinado é, quando falar alerta, é silêncio absoluto. Entende? Para os pequenininhos, o código, esse código secreto, é lobo. Se você falar para o escoteiro, entre 6 anos e meio e 10 anos e meio, 11 anos ali, mais ou menos, lobo, eles já sabem. Lobo significa presta atenção e fique em silêncio. É um código, uma palavra de segurança,
entende? Ah, chefe Val, isso não funciona. Funciona. Faz 112 anos que funciona, gente. Faz 20 anos que eu vejo isso acontecer todo sábado na minha vida. Então, se você combinar, se for um acordo bem feito com eles, funciona, tá? Então, o que a gente pode fazer, de fato? Qual que é o procedimento aí? Num dia em que as pessoas estiverem bem, né? Não adianta querer combinar quando tá pegando fogo, tem que estar todo mundo de boa. Numa das reuniões de família, por exemplo, costuma funcionar muito bem. O que a gente faz? A gente combina isso. Gente, ó, aquele dia em que eu tiver chorando pelos cantos, ou que eu tiver querendo chutar o cachorro. Oi, Bernadette, bem-vinda. Eu vou falar a nossa palavra secreta, e aí vocês vão desaparecer, vocês vão fazer igual o Cris Mágico, vão fazer uma mágica e vão sumir. Obrigada, Sandrinha. Vai lá, que eu sei que você tem suas lives também para fazer. Beijo, querida. Bom trabalho. Beijo. Quando você está com vontade, quando eu tiver naquela situação em que eu vou partir para a ignorância já, eu vou começar a chorar, se eu falar a gente fala essa palavra que a gente combinou, e aí a gente já sabe que é a hora do que está mais equilibrado naquele momento, tirar o pé do acelerador e dar um desconto, dar um respiro para aquela pessoa, para ela poder se acalmar. Oi, Alexicami, tudo bom? Que bom você por aqui. Funciona mesmo, a chefe Elisa falando, ela também é chefe de escoteiros. Então, combina na sua família. Qual que é o seu código de segurança, né? E faz esse acordo e faz valer. E como tudo, né, gente? Toda coisa nova que a gente implanta na nossa vida, demora um pouquinho para engrenar, né? Mas a gente tem que ter a paciência de ver aquele negócio lá funcionar. Ó, os coraçõezinhos, adoro, gente, coraçãozinho, obrigada, viu? Deixa eu ver o que a Liz está falando aqui. A Liz está fazendo uma pergunta, deixa eu ver, desculpe por fugir um pouco do assunto, mas todos estão inscritos no canal da nossa amiga Valquíria? Ah, repasse o link para os outros pais de adolescentes. Estou passando para os outros, ajuda muitos pais e cresce o canal. É mesmo, hein, Liz? Boa ideia. Muito bom esse combinado. Obrigada, viu, Lins? Obrigada mesmo. Fiquei feliz agora. Gente, então, recapitula, né? Cria um código de vocês, e aí quando você, né, estiver naquele ponto de explodir, você faz, ó, esse aqui é um código, né? Tempo. Aí já sabe, vai dar ruim, deixa eu já escapar por aqui, escapar por ali, e sai de perto, se afasta, sai daquele ambiente, vai para outro cômodo. Se a sua casa for muito pequena, vai para o banheiro, sabe? Dá um jeito de não ficar ali no mesmo ambiente para você realmente fazer aqueles 90 segundos, né? Se acalmar, arejar um pouco a cabeça, tá bom? Outra coisa, quando você estiver lá sozinho pensando na vida, procura lembrar que toda vez que a gente toma, esse é o quarto passo já, tá? Você está ali sozinho, já está fazendo sua reflexão. E aí o passo 4 e 5 são duas reflexões importantes para fazer você realmente ter isso mais fácil de instalar na sua vida, essa técnica. Pensa assim, toda vez que você cedeu a esse seu impulso de soltar os cachorros, né, de perder a boa, de sair tapeando todo mundo, xingando, gritando, ameaçando, batendo, falando que nunca mais vai ter celular, as ameaças, né, que não dá para cumprir. Toda vez que você fez isso, qual foi o resultado? Foi positivo? Deu o resultado que você queria? A coisa funcionou exatamente como você gostaria que fosse? Eu sou capaz de apostar que não funcionou. Não costuma funcionar, gente. E aí é mais isso daí é uma coisa que vai te dar uma força para você se manter nesse autocontrole, né? Porque a nossa vontade é de chutar mesmo, falar pi, né? Aquela coisa com F, não sei o que lá, né? Dane-se, não quero nem saber. Vou extravasar aqui a minha raiva, porque eu tô com muita raiva, tô muito tensa, tô muito nervosa. Vou soltar os cachorros aqui. Lembra do passado. Toda vez que você fez isso, pode ter te dado um alívio ali da descarga, né, do cortisol e da adrenalina no seu organismo. Mas e as consequências depois? Como é que foi isso? Né? Pensa nisso, que vai ser mais fácil para você lembrar se vale a pena ou não você se conter, tá?
E o quinto passo é você analisar, que aí você já vai estar mais calma, é você analisar a situação toda de uma maneira mais racional. Começa a pensar, por exemplo, aquilo que seu filho estava fazendo que estava te irritando. Por exemplo, aquela oscilação de humor dele, que né, tem hora que por nada pega e bate a porta, ou briga com o irmão e te irrita também, e acaba dando aqueles fights todos, né? Ou de qualquer coisinha. Outro dia tinha uma menina chorando, mas acho que ela tinha uns 16, 17 anos, chorando, mas assim, chorando copiosamente, porque a família estava caminhando, eu vi num vídeo da internet, a família estava caminhando, aí ela achou um gatinho, o gatinho nem parecia abandonado, né? Mas ela cismou da telha que ela queria levar o gato para casa, e ela estava chorando copiosamente, mãe, vamos levar ele para casa, ele não tem ninguém, ele está abandonado, coitadinho. E ela começou a acreditar naquilo mesmo que ela estava falando, e ela começou a chorar copiosamente. Isso, a gente olha e fala, meu Deus, não é possível que um ser humano de 16, 17 anos está fazendo isso. Tá, lembra? É o autocontrole, ele ainda não tem essa capacidade. Entende? Então, quando você pensa que aquelas reações do seu filho que te enlouquecem, nem sempre é culpa dele. A gente estava falando esses dias, nessas lives, sobre cumprir os combinados, né? Se de repente, aquele combinado que não foi cumprido, para e raciocina em cima daquilo. Oi, Francine, bem-vinda. Será que aquilo realmente foi algo que ele estava fazendo de propósito? Ou será que ele simplesmente ainda não acostumou com a nova regra, ainda está se adaptando? Entende? Ou será que ele teve um imprevisto, ele teve uma situação que ele não conseguiu controlar para cumprir o combinado? Às vezes não é de propósito só para te irritar, entende? Começa a pensar, a analisar racionalmente a situação, né? Então, e outra coisa também que você vai, né, nesse seu raciocínio, é pensar assim, eu estou nesse estado emocional de querer brigar com ele, isso está tão pesado para mim. É por causa do que ele fez? Ou, na verdade, são outras coisas, outra situação, eu estou estressada por estou insatisfeita com alguma coisa na minha vida, ou é todo esse contexto aí, dessa situação que a gente está vivendo, né, de confinamento, dessa pandemia toda, né? Ou é isso que está me deixando emocionalmente fragilizada e por isso eu estou reagindo de uma maneira desproporcional. Se eu tivesse bem, será que a minha reação ia ser tão ruim assim? Né? Faz sentido isso para vocês, gente? Quando a gente começa a pensar a respeito disso, o nível, né, de cortisol, toda aquela raiva que a gente sente, vai baixando mais rápido, porque nós temos o córtex pré-frontal já desenvolvido e essa parte racional de de inibir, né, esses rompantes, já está mais desenvolvida do que do adolescente. E a gente ensinar isso que eu ensinei para vocês aqui agora, de fazer esses exercícios, ensinar para os nossos filhos, já sabendo que eles não vão ser tão hábeis em ter resultado com isso do que nós adultos, mas é no exercício de tentar fazer isso que eles vão aprimorando e vão melhorando cada vez mais, que vai acontecer, né, a aceleração desse desenvolvimento. As duas coisas vão funcionar bastante para a gente, tá bom? Gente, tem alguma dúvida a respeito disso? A Linsvar falou que é muito bom esse combinado. Tem alguma dúvida? Se tiver, já me fala. Vou recapitular então, gente. Primeiro passo, respira fundo. Lembra que você é o adulto da relação, né? Segundo passo, conta até 10. Procura silenciar, não deixar explodir, né? Quando a gente está contando, conta para você não falar, na verdade, né? O terceiro passo, combina a palavra de segurança. Esse segundo passo, gente, quando eu falo assim, conta até 10, não é exatamente 10, tá? É um número suficiente que vai fazer você dar uma pausa antes de reagir. Não agir impulsivamente. Não deixar sua boca começar a trabalhar antes de você dar alguns segundos para aquele oxigênio da respiração do primeiro passo fazer efeito em você. Entende isso? O terceiro passo, palavra de segurança. Tempo, alerta. Gente,
tô no limite e vaza. Sai do ambiente, vai respirar em algum outro lugar. Vale até para o marido, vale muito, muito, vale muito para o marido, viu, Li? Quarto passo, para ficar mais fácil para você perseverar nessa técnica, lembra que toda vez que você reagiu sob essa emoção e você cedeu a esse impulso de querer sair bofeteando todo mundo, não deu bom. Geralmente o que vem depois é arrependimento e resultados diferentes do que o que a gente queria, né? E o quinto passo é refletir racionalmente a respeito da atitude do outro, tentar se colocar no lugar do outro, ver se realmente ele estava fazendo aquilo com o intuito de te tirar do sério, de te magoar, de te fazer ficar tendo aquele tipo de briga com ele, se ele estava te provocando, se ele estava fazendo de propósito, porque ouço muito as mães falarem isso, tá fazendo de propósito só para me irritar. Não tá, amiga, não tá. A Débora, euzinha. Obrigada, Débora, pela companhia. Viu, pessoal? Fez sentido esse conjunto aí de passo a passo? Vai ajudar aí nessa lida com os nossos adolescentes, tá bom? Espero que sim, espero mesmo que tenha ajudado. Procure ensinar para eles, depois vocês me contam, vocês voltam e me contam se deu resultado, qual foi a maior dificuldade, se conseguiu implementar. Lembra, não vai ser na primeira vez. Toda vez que a gente tenta uma coisa nova, a Lalins falando, combinado não sai caro, bem isso, né? Toda vez que a gente vai aprender uma coisa nova, demora para entrar, né, no eixo, para sair da inércia e começar a girar. Olha, Cris, sou seu fã e eu sou sua. Sua fã também, Cris, obrigada. Tá? Então, aplica. E me conta se deu certo. Eu quero muito saber se deu certo, tá bom? E amanhã, gente, amanhã é dia do trabalho, né? Mas tem live, tá? Não é feriado, não. Amanhã a gente tem um tema muito legal, que é o seguinte, o tema de hoje, mas eu vou abordar um outro aspecto. Como não infartar todo dia por causa do meu filho adolescente, né? Eu vou aprofundar mais na questão do autocontrole, tá bom? Não, tem um pouco a ver com o de hoje, mas não completamente, tá? Tem uns aspectos diferentes, vocês vão curtir a live de amanhã. Oi, Márcio, tudo bom? Combinado, gente, tá? A gente se vê amanhã, tá? Se vocês quiserem, vão de novo lá no canal do Telegram, vou deixar aqui no primeiro comentário, tá bom? O link do canal do Telegram, porque lá eu tenho umas sacadas assim mais próximas, sabe? Às vezes a gente está no dia a dia e percebe alguma coisa, nossa, isso daqui ia cair como uma luva para a live. Umas sacadinhas que a gente tem, eu compartilho por lá com vocês, tá bom? Gente, obrigada pela companhia, beijo. Se for legal, se vocês acharem que isso pode ajudar alguma amiga, né, alguma pessoa que você conheça que está precisando desses conselhos, dessas dicas, dessas estratégias, pode compartilhar, tá bom? Te agradeço muito. Fica com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.